Começa agora a Arquibancada MAC, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Clubista! Da grande defesa ao gol de placa. Fique agora com a Arquibancada. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um programa do Arquibancada na Rádio Mackenzie. Hoje, dia 15 de março, terça-feira. Chega junto, vamos fazer um programa legal hoje sobre o maior e o melhor brasileiro do futebol inglês. Vou apresentar essa bancada que está comigo hoje pela primeira vez fazendo na Rádio Mackenzie. Thomas Kronick, seja muito bem-vindo. Bom dia ainda para você. Bom dia, acredito Botuca, nós que se conhecemos lá do primeiro semestre e agora estamos aqui no quinto, então minha primeira vez, espero que seja muito boa. Também dá um bom dia, boa tarde pro Cris e só vamos que vai gerar polêmicas, né? Polêmicas. Hoje promete, hoje tem polêmicas, vou apresentar o outro membro da bancada, Christian Laustaus Santos, o Gris. Seja muito bem-vindo, bom dia pra você também. Não, Gris é só a noite. Brincadeira essa parte, mas bom dia, Botuca. Nossa, eu já ia falar boa tarde, porque eu já tô acostumado a falar boa tarde, boa noite, enfim. Bom dia, Thomas, também, uma honra fazer parte dessa bancada. Minha primeira vez que eu tô aqui na rádio, tô até gaguejando, nossa. Mas enfim, é uma honra fazer parte aqui dessa bancada. Muito bem. E a inspiração que a gente teve para a gravação desse programa, primeiramente, né? Já tinha tido uma discussão no podcast Correspondentes Premier, feito por João Castelo Branco, apresentado por João Castelo Branco, com comentários de Nathalie Gedra, Ulisses Neto e Renato Senise. E também tinha tido uma lista dos 5 brasileiros mais importantes da história do futebol inglês pelo Placar Wall. O escritor João Gomes tinha escrito, Júlio Gomes tinha escrito, João Gomes é outra coisa. E a gente pensou recentemente, né, o Fred Caldeira, correspondente da TNT Sports, disse que o Fernandinho é o maior brasileiro da história do futebol inglês. Então voltou a discussão. Queria perguntar primeiramente para o Thomas se ele concorda. Fernandinho é o maior brasileiro da história do futebol inglês? Bem, é até curioso porque eu tava fazendo esse jogo, né, a narração ao vivo que a gente faz, e eu tava inclusive presente, né, na hora quando ele falou isso. E é uma pergunta muito complicada, né? A gente tem, assim, centenas, acho que até chega na casa dos centenas de brasileiros da Premier League. Claro que uns muito mais expressivos do que outros. E, claro, a gente chega pelo menos num top 5 ali, a gente consegue chegar, eu acredito. E certamente o Fernandinho tá nesse top 5. Eu acho que, assim, eu vou muretar um pouquinho nessa. Em questão de título, acho que importância pro time, acho que o Fernandinho sim é o maior. Porém, pra mim, por futebol jogado, eu acho que o Gilberto Silva ganha. Então, você vê, são 2 volantes. Então, fica nesse meio termo, né? Acho que, assim, em questão de importância e de título, o Fernandinho é o maior. Então, acho que isso até conta mais. Mas, pra mim, por futebol bem jogado mesmo, se for questão individual, pra mim é o Gilberto Silva. Mas, né, que nem eu falei, nessa comparação, acho que o Fernandinho ganha por ser superior em 2 aspectos importantes. E ainda um dos principais jogadores de Pep Guardiola, né? Pep Guardiola tem seus jogadores preferidos e com certeza Fernandinho é um deles. É um jogador que é o capitão do Manchester City, é reserva hoje pro Rodri, mas ainda assim é um jogador que é uma marca nesse time do Manchester City. O City que teve investimentos e cada vez melhor no futebol inglês. Gris, queria saber de você também se você concorda com o Fred Caldeira, se o Fernandinho é o maior brasileiro do futebol inglês. Que dá pra levar em consideração também que o Fernandinho tá no Manchester City desde 2013, né? Então, assim, ele vem de várias eras assim. Vai completar, acredito que 10 anos, caso renovar o contrato dele, né? Porque ele tem um contrato até o meio de 2022. Mas se for ver assim, questão de título, assim, de fato,
com certeza ele é o maior, porque, pô, 13 títulos. Não é pra qualquer um, sabe? E ainda é um jogador, pô, joga de volante, zagueiro, pô. Teve uma época lá, eu não lembro quem tava machucado numa temporada da Premier League, tipo, era uma época que o City tava com várias lesões. Ele assumiu a função de zagueiro e jogou muito bem, por isso que o Guardiola fala que ele é um jogador super importante pra ele, sabe? Mas quando se fala, tipo, de melhor, assim, de qualidade, eu colocaria o Fabinho, mas é porque é um jogador, assim, que consegue suprir bastante posição, né? Até a gente tá falando disso numa live, que no Mônaco ele jogava de lateral direito, né? Aí ele jogou de zagueiro algumas partidas no Liverpool, volante. Então, assim, é um cara que eu acho que quando se fala, tipo, de melhor, assim, em relação aos brasileiros, ele é o melhor porque ele consegue suprir mais posições. Sem tirar o crédito do Gilberto Silva, obviamente, que é um cara bem desvalorizado, é um cara que foi muito importante naquele time do Arsenal, pô, que tinha Thierry Henry, né, que era os Invencíveis, que foi um time que, pelo amor de Deus. Mas é isso, sabe? Eu acredito que o Fernandinho é o maior e o Fabinho o melhor. Muito bem, e todos os três, né, citados até agora, seja Fernandinho, seja Fabinho e Gilberto Silva, todos jogam como volantes e também chegaram a jogar como zagueiros, como o Cris bem lembrou. O Fabinho começou na lateral direita do Mônaco, né, chegou a ter passagens por outros times, inclusive pelo Real Madrid, pela base do Real Madrid, e onde ele realmente teve uma visibilidade maior foi no Mônaco, como lateral direito. Vou dar as boas-vindas ao meu queridíssimo amigo Pedro Liberali Gambassi, o Mococa. Seja muito bem-vindo. Tava com saudade, fazia tempo que eu não via você. Fazia tempo, né? Bom dia, Botuca. Pera aí um minutinho. Fechado, né? Isso, agora sim. Bom dia, Botuca. Bom dia, Thomas. Bom dia, Christian. Fazia tempo, né? Fazia bastante tempo que a gente não se via. Inclusive, demorei porque tive que ficar vendo você várias vezes para tentar encontrar alguma coisa que prestasse em tudo que a gente fez Em algum vídeo na que eu aula de estava hoje. bonito. Exatamente. Foi difícil, É mas difícil, deu pra... realmente. Tinha um meio Não tem termo como ali. fazer milagre, Isso, né? tinha um meio termo ali que dava pra usar. Bom, pra gente continuar essa discussão, já peguei a opinião do Thomas e do Cris. Queria saber de você também, quem que você considera o maior brasileiro do futebol inglês e o melhor tecnicamente? É uma discussão bem complexa, né, pra gente Vai ficar... muretar também? Pra gente, não, mas é uma discussão complexa. É uma discussão que depende de como a gente avalia, depende de como a gente enxerga o jogo. Talvez o melhor seja o Alisson na posição dele. Né? O Alisson, como goleiro, alcançou algo que nenhum dos outros jogadores que passaram por lá alcançaram na sua posição. Né? Obviamente, o Alisson, tecnicamente, se for comparar com o William, que passou lá, Coutinho, não tem jogo, né? Mas o Alisson foi eleito o melhor goleiro já da UEFA, do mundo, jogando no Liverpool. E não me lembro de Gilberto Silva, Fabinho, William serem eleitos os melhores da posição jogando na Premier League. Né? Não me lembro, não tenho essa memória dos outros jogadores. Então, para mim, o Alisson é o melhor brasileiro, obviamente, da sua posição. Já o maior, a gente discute várias coisas nessa questão de maior. Gilberto Silva, por exemplo, é uma opção, porque ele foi, como o Christian disse, ele foi importante para o Arsenal, para o time do Arsenal que marcou a época. O William também foi muito importante, né, pro Chelsea. Até o Oscar teve sua relevância, o Lucas Leiva, etc. Todos tiveram sua relevância. Então, eu vou ficar com o Gilberto Silva também como o maior, porque importância, se você tirar tecnicamente, que ele obviamente fica abaixo, em importância, o Gilberto Silva talvez tenha sido o mais importante. Você citou o Alisson e eu acredito que o impacto do Alisson ao chegar no time do Liverpool foi o maior, porque o Liverpool na temporada 2017-2018 tinha sido vice-campeão da Champions League e bizonhamente o Karius tinha falhado naquela final. 3 vezes? 2 vezes. 2 vezes na conta dele, 2 vezes ele realmente entregou a paçoca pro Benzema. E
o Alisson chega, né? Já tinha a chegada do Van Dijk, tem a chegada do Alisson e a chegada do Fabinho, que se tornaram 3 pilares para esse time do Liverpool, 2 temporadas depois, conseguir conquistar o título da Champions League. Então, o maior impacto brasileiro, né, o brasileiro que teve o maior impacto na chegada ao futebol inglês, eu acredito que tenha sido o Alisson. Você citou também o Gilberto Silva. Queria até perguntar para você, Mocal, que eu vou passar essa para você. O Gilberto Silva foi um jogador que não teve tanta mídia. Então, você acha que isso pode ter atrapalhado e atrapalha hoje nessa discussão do maior brasileiro do futebol inglês? Se ele tivesse mais mídia, você acredita que ele poderia ter um status maior? Eu acho que não é nem falta de mídia, né? Falta de carisma. Gilberto Silva Também. é um jogador que não tem carisma e não tem o menor problema não ter carisma. Não é um pecado ele não ser carismático. O problema dele é jogar bola, né? Se ele jogar bola, não importa se ele sorri, se ele chora em campo, jogando bola, é isso que importa. Então, acho que, obviamente, como o Rivaldo, fazendo uma comparação, também fica atrás porque ele, em vários momentos, não foi a estrela do time. E era importante mesmo assim. Obviamente, Gilberto Silva, tecnicamente, até taticamente, não tinha essa relevância toda. Mas, acredito que sim. Acho que é mais até pelo carisma mesmo do que pela mídia. A mídia, ele chegou a ter, até na Inglaterra mesmo. Mas jogadores que têm falta de carisma normalmente só passam por isso, né? Sofrem por essa parte de normalmente não estarem tão conectados com esse mundo do esporte, né? E o Cris tinha citado, você citou também, o Gilberto Silva era titular do time do Arsenal, né? Dos Invencíveis. Na temporada 2003-2004, o Arsenal foi campeão da Premier League sem nenhuma derrota. Então, o Gilberto Silva era o único sul-americano, inclusive, não o único brasileiro, mas o único sul-americano do time do Arsenal. E eu acho que, realmente, falta carisma, mas se o Gilberto Silva talvez tivesse a mídia que o Fernandinho tenha hoje, talvez os dois poderiam se equiparar nessa competição. Eu acho que o Fernandinho também não tem muita mídia. Não vejo ele tendo muita mídia. Não em questão de alcance, mas de ter realmente um número maior de imprensa. É que eu acho que é outro momento também da imprensa do mundo, né? Exatamente. Quando o Gilberto Silva jogava, era o Orkut. A principal... MSN. Exatamente. Agora, tudo é mais fácil, tudo é mais divulgado, tudo é mais rápido. Então, acho que vai até por isso, não necessariamente por jogador X ou Y. Eu acho que é mais essa questão do que qualquer outra. Então, eu acho que eles têm a mesma mídia proporcionalmente, nos devidos tempos. Obviamente que a mídia que se tem hoje vai ser muito maior do que se tinha em 2006, 2007, 2008, nos anos 2000, na primeira década de 2000. Então, acho que é mais pelo tempo. Eu não vejo o Fernandinho tendo muita mídia também. Dentro do possível, acho que as mídias são equilibradas. E também acaba sendo prejudicial até certo ponto, né? Porque o brasileiro como um todo, ele geralmente resolve escolher um culpado ou culpados em eliminações, principalmente em Copas do Mundo. Então, em 2006, o culpado foi o Roberto Carlos, por estar levantando a meia na falta batida da França, no gol da França. Em 2010, o culpado foi o Felipe Melo. Em 2014, foram muitos culpados, mas principalmente Davi Luiz. Foi o Davi Luiz e o Thiago Silva que pagaram um pato. E 2018 foi o Fernandinho. Então, acho que isso pode atrapalhar também, né? A mídia pode atrapalhar o jogador. E acho que isso até influencia a discussão do maior brasileiro do futebol inglês com essa mídia, entre aspas, contrária ao Fernandinho pelos jogos na seleção brasileira. Vocês da imprensa, né? A imprensa Vocês da gambá. imprensa. A imprensa gambá. Queria saber a opinião de vocês também. Thomas, você acredita que o Fernandinho, não só o Fernandinho, mas outros brasileiros que jogaram no futebol inglês, né? Eu cito também
o Davi Luiz e o Thiago Silva, eles ficaram marcados negativamente pelos jogos na seleção brasileira. Você acha que... O Thiago Silva nem tanto, né? Mas principalmente Davi Luiz e o Fernandinho, você acha que isso pode atrapalhar a discussão de melhor jogador do futebol inglês? É meio difícil dizer, porque a gente falou, por exemplo, o Fernandinho, culpam ele também por 2014 e 2018, mas a gente entra em consenso que ele é um dos maiores, pelo menos no top 3. Então, eu acho que assim, pode queimar um pouco o jogador, acaba queimando um pouco, mas não que seja um critério fundamental. É até importante destacar que antes da Copa do Mundo de 14, o Davi Luiz foi o herói das confederações contra a Espanha, tirando aquela bola do Pedro. Então, um ano atrás ele era um herói e depois ele virou vilão. Então, eu acho que, nesse caso, o Davi Luiz, por exemplo, para mim não entra nos maiores. Mas, por exemplo, no caso do Fernandinho, eu não sei se foi uma queima muito grande, mas também é uma discussão que não é muito... A gente não vê muito no dia a dia. A gente costuma realmente mais queimar jogador do que falar quem foi o melhor jogador brasileiro na Premier League, por exemplo. Então, eu acho que assim, acaba, que nem eu falei, acaba queimando um pouco o jogador, mas não que seja o critério fundamental. E é até importante que vocês estavam falando do Gilberto Silva e do Fernandinho, porque... Assim, ao mesmo tempo que tem muita mídia pro Fernandinho, isso é bom positivamente e negativamente, com certeza. E o Gilberto Silva não tinha tanto. Então, assim, a gente não vê muita crítica pro Gilberto Silva nos dias de hoje, mas a gente não sabe como era antes. Eu, pelo menos, não tenho ideia, mas eu sei que ele jogou muito. Então, eu acho que tem seus pontos positivos e pontos negativos. Mas voltando rapidão para esse assunto se isso queima essa discussão, eu acho que queima o jogador, mas não queima o que ele fez. Se essa falha foi realmente na seleção brasileira, pra mim não tem nada a ver com a Premier League. O cara não deixa de ser bom, né, ser um histórico pro clube como é o Fernandinho, mesmo se tiver falhado numa Copa do Mundo. Mas a gente sabe, né? Falhar numa Copa do Mundo é muito cruel. O Tite, por exemplo, foi eliminado para a Bélgica e já pediram ele fora, sendo que ele perdeu o quê? Tinha perdido 2 jogos na seleção. Então, realmente, a Copa do Mundo... você vê que integrantes da bancada que não gostam muito do Tite, né? Mas só citei um exemplo. E, enfim, acho que é isso. Pra mim, não deveria, né? Eu acho que até tem esse julgamento, porque a gente sabe como é a discussão hoje em dia. Sempre tem um julgamento ou outro. Mas pra mim não deveria. Eu acho que seleção é seleção e clube é clube. E como eu tinha citado no começo, eu ouvi, inclusive, o podcast Correspondentes Premier. E na discussão, o João Castelo Branco, apresentador, ele diz que o Gilberto Silva no time dos Invencíveis do Arsenal não era o primeiro, não era o segundo, não era o terceiro, nem o quarto principal jogador daquele time. O Chris tinha citado o Thierry Henry, ainda tinha Dennis Bergkamp, Robert Pires, Patrick Vieira. Então, era um time com muitas estrelas e o Gilberto Silva não tinha uma mídia e também fazia o trabalho sujo, né? Ele carregava o piano daquele time, carregava o piano do Arsenal e ainda assim, né? Não tinha uma mídia muito grande naquela época. Cris, queria perguntar sobre o Fernandinho, a discussão do Fernandinho. Por que você acredita que o Fernandinho é tão importante pro Pep Guardiola? A gente já tinha citado que era uma das principais peças, é o capitão do time do Manchester City. Por que você acredita que o Fernandinho é tão importante pro Pep Guardiola? E ainda, você citou o Fabinho como o maior brasileiro. Você acredita que outros jogadores, lembro do Fred, que é um volante também, você acredita que o Fred pode atingir o mesmo nível que Fernandinho e Gilberto Silva atingiram no futebol inglês? Bom, primeiro falando do Fernandinho, eu acredito que o Guardiola deva gostar bastante dele, porque é um dos maiores objetivos do Guardiola, tipo, ele é muito famoso por isso, é o passe, obviamente. E o Fernandinho é o cara, assim, que tem uma saída de jogo, assim, que é de outro nível, sabe? Ele consegue comandar bem o jogo, consegue fazer o trabalho sujo também. Então, assim, ele é aquele cara que, tipo, faz de tudo pelo time. Então, por isso que ele acaba sendo muito importante
ou acabava sendo, né, porque agora ele tá no final de carreira, mas, tipo, na época que ele tava no auge, assim, ele era muito importante pro time do Guardiola, né? E falando do Fred, eu acredito que não. Eu acredito que não é possível que ele chegue nesse nível de Fabinho, nível de Gilberto Silva, Fernandinho, apesar dele fazer boas partidas e tal. Não só, tipo, por conta do destaque dele, tá ligado? Tipo, não vou ficar falando, tipo, ele não tem destaque, não sei o quê. Mas, assim, é um jogador que, na minha opinião, quando chegou no Manchester United, causou muito menos impacto do que, pô, Fabinho, Gilberto Silva, Fernandinho, sabe? No caso do Fabinho, por exemplo, quando ele chegou lá, virou titular absoluto, sabe? Tipo, tinha um meio campo, pô, com Henderson, Miller, Wijnaldum, pô, um monte de peça. Aí chegou lá pra ser titular, sabe? Então, assim, e mudou completamente a dinâmica do meio campo. E quando o Fred chegou no United, ele foi lá pro meio campo. Não mudou nada. O time agora tá numa pindaíba, tá maior treta lá. Então, assim, eu acredito que se ele for crescer, o time tem que crescer junto. Ele é um cara que, na minha opinião, precisa de um time bom pra jogar bem. O Fred, eu tenho talvez uma opinião impopular, mas é um dos principais jogadores da seleção brasileira, porque ele, ao lado do Casemiro, um potencializa o outro. O Casemiro tem características de marcação e o Fred é o responsável por carregar o piano do meio de campo da seleção brasileira. É um jogador que dá muita dinâmica e muitas pessoas que criticam o Fred não assistem os jogos dele pelo Manchester United, perdão, porque é impressionante a capacidade dele de armar esse time do Manchester United. Antes da chegada do Ralf Rangnick, ainda com Ole Gunnar Solskjaer, o técnico do Manchester United, o Fred jogava como primeiro volante e o Pogba era o segundo volante. Então, com a chegada do Ralf Rangnick, ele começa a jogar como um camisa 8, como um segundo homem no meio de campo. E aí sim, essa é a característica do Fred. Essa é a característica que ele se sente confortável, joga assim na seleção brasileira. E se jogar assim no time do Manchester United, tem tudo para crescer ainda mais. Só para não deixar de ser botuca, Fred muito melhor que o Gerson, tá? Muito melhor. Eu só tenho um ponto. Ele é menos talentoso. Em talento, Muito sim. menos talentoso. Em talento, sim. Inclusive, talvez não caiba a discussão, mas o Gerson não está mais jogando como um segundo volante. No Olympique de Marseille, ele está jogando como um meia esquerda, com, inclusive, Jorge Sampaoli, Fora de posição. ex-técnico do Santos. Exatamente, está jogando fora de posição. Mas ainda assim tá rendendo. O Sampaoli, inclusive, no último jogo, na entrevista coletiva, elogiou o Gerson, tá crescendo de rendimento, mas acho que isso pode atrapalhar, porque você tem um Fred jogando muito bem, pra mim, né, na seleção brasileira. Casemiro e Fabinho já estão garantidos na Copa do Mundo como primeiro volante. Na segunda posição, né, como segundo homem, o Fred, para mim, é o titular absoluto. E você tem uma última vaga entre Bruno Guimarães e Gerson. Mas acho que o Gerson, por estar jogando fora de posição, e o Bruno Guimarães chegar no Newcastle e ter um impacto tão grande, eu acredito que o Tite leva muito em consideração. Eu só para fazer um contraponto aqui, o Fred, a importância que ele tem hoje no Manchester United, talvez seja maior que a importância do Fabinho. Porque se tira o Fred do meio do Manchester United, perde muito a dinâmica do time. Se tira o Fabinho do meio do Liverpool, tem outros jogadores para fazer a primeiro volante. E o impacto, quando ele chegou, claramente o Fabinho teve um impacto muito maior, porque o meio do Liverpool não tinha uma marcação muito forte. O Henderson, que o Chris citou, o Wijnaldum também não é um jogador que marca muito. Chegou o Fabinho, esses jogadores puderam avançar mais, e aí o Fabinho
deu uma consistência no meio de campo muito maior do que tinha antes. E o Fred hoje, repito, para mim é mais importante do que o Fabinho no Liverpool. O Fred dá uma dinâmica tanto na seleção quanto no Manchester United que o Pogba, por exemplo, que é muito melhor que o Fred, não existe a menor comparação entre os dois. Acho que isso é ponto pacífico aqui, não sei se você vai discordar, mas muito melhor tem menos importância no time do Manchester United que o Fred. Ter mais importância não Muito significa melhor é uma muito. hipérbole. Muito. Uma hipérbole. Anos-luz. Muito melhor. Anos-luz. Não tem a menor discussão. Isso se o Pogba é um resolve exagero. jogar... Se o Pogba Então, resolve jogar... o problema é resolver querer jogar. Então, mas se o Pogba resolve jogar, o Pogba não querendo jogar, ele joga quase o mesmo nível do Fred. Quando ele quer jogar, não tem... Aí que acabou a discussão. Aí não tem o que falar. Não tem a menor chance do Fred chegar perto. Ganhou uma Copa do Mundo primeiro, aí depois a gente conversa, tá ligado? Mas se for assim, Vampeta ganhou uma Copa do Mundo também. Então, não existe discussão quanto a isso. Só acredito que muito melhor, falando de verdade mesmo, eu acredito que não seja. É melhor, mas muito melhor também não. São características diferentes, Sim, claro. jogam na mesma posição, mas ainda assim, muito melhor eu acredito que não seja. Só uma frase que o Pep Guardiola disse do Fernandinho, abre aspas, se um time tem 3 Fernandinhos, eles serão campeões. Fecha aspas para Pep Guardiola. Já a gente vai montar a seleção dos 11 melhores. Só antes, Thomas, queria passar para você, recentemente muitos jogadores que eram do futebol inglês voltaram ao futebol brasileiro, como Davi Luiz, o William e o Wesley Moraes. Eu queria perguntar para você se eles ainda tinham mercado no futebol europeu e se elevam o patamar do futebol brasileiro. Bem, eu acho que pra mim todos tinham. O Wesley não por ser um grande jogador, mas mais pela idade também, é um jovem jogador. E os outros dois, eu acho que assim, o William teria mais chance que o Davi Luiz em um time maior, até talvez na Premier League mesmo. O Davi Luiz nem tanto. Eu acho que eu gosto muito de citar o Campeonato Português. Acho que o Davi Luiz teria um mercadinho, leve mercado lá ainda, talvez. Mas dentre eles, eu acho que vou ser um pouquinho clubista, talvez, mas eu acho que o William tinha mais. Mas também é meio lógico também, porque o William tá entregando mais que os dois. O Davi Luiz eu não coloco muito ainda, porque às vezes ele não joga tanto, tá jogando pouco, às vezes no banco também. E o Wesley Moraes, olha, sinceramente, eu esperava bem mais dele. Reserva no Inter. Ele jogou o último jogo da Copa do Brasil e só Deus sabe. Também no Campeonato Gaúcho, que eu também assisti o jogo, contra o Guarani de Bagé, o Wesley Moraes não teve um bom desempenho. Então, sinceramente, eu acho que eleva muito o patamar, assim, de qualquer forma, porque o Wesley é um cara... Pro Brasil, na minha ideia, ele jogaria muito melhor do que ele, né, a tendência que ele teria para jogar. Só que eu acho que ele ainda deve um pouco. Só que os outros dois, eu acho que sim, com certeza. O Davi Luiz, ele chegou com grande peso no Brasil, sendo colocado um patamar entre os melhores. Eu acho que em grande fase, acho que ainda tem potencial para ser isso. E o William é o William, né? Não tenho o que falar. Acho que ele tinha muito para entregar ainda em outros times, até porque 30 anos, 31 anos. E não vinha de boa fase no Arsenal, mas ele tava jogando. Eu acho que quando ele consegue jogar, ele consegue mandar muito bem, até porque a Premier League tem seus bons laterais, mas tem os laterais direitos que, pelo amor de Deus, né? Então, com certeza, caindo pela ponta esquerda, ponta direita, enfim, ele conseguiria entregar mais. Isso eu tô colocando na Premier League, que é o mais importante. Eu acho que em outros também teria, só que assim, a questão ele teria visibilidade em um time mais inferior na Premier League, na La Liga, aí é diferente. O Corinthians, talvez, ele realmente foi a escolha para ter essa visibilidade. Não sei se vai acabar voltando, sinceramente, porque acho que o Brasil está muito bem servido nas pontas, na seleção. Mas a gente vê outros casos que não voltaram da Premier League, mas os meio-campistas do Corinthians ou de outros times que estão, né, com essa chance alta. Então, acho que isso conta muito para a volta deles.
Então o Wesley Moraes eu coloco um pouco disso também, acho que para recuperar um pouco do futebol. Ele jogou bem no Bruges, só que não teve essa boa passagem no Aston Villa, então talvez uma volta foi melhor para ele, mas que nem eu falei. Ele é um caso que, assim, teria muito mais mercado pela idade, não tanto pelo futebol apresentado. Os outros dois teriam mais pelo futebol apresentado mesmo. E é isso, dentre esses três que você citou, pra mim o William é o que mais teria. E o Davi Luiz teria, mas assim, não nas top 5 eu não tenho certeza, mas numa mais inferior, assim, uma secundária, acho que teria tranquilamente. Discordo do William, tá? Só deixar claro. Ele gosta de discordar. Quase não gosta, né? Imagina se gostasse. E o William, inclusive, sai do Chelsea, troca de time em Londres, vai pro Arsenal e não tem o mesmo rendimento, não consegue ter uma sequência, ainda com o Mikel Arteta como técnico. E o Davi Luiz também, né? Faz o mesmo caminho, antes, inclusive, do William, sai do Chelsea também. Já tinha jogado pelo Chelsea, depois joga pelo Arsenal e não consegue também fazer bons jogos e retorna ao futebol brasileiro. Você citou o futebol português, né? Um futebol que tem menos dinheiro, mas ainda é Europa, né? Disputam a Champions League, mas tem um alcance menor que ligas como Inglaterra, Espanha e talvez até Alemanha e Itália. Mocoquinha. Agora uma discussão talvez um pouco mais complicada. Juninho Paulista, campeão do mundo com o Brasil em 2002, foi o único brasileiro a conquistar o prêmio de melhor jogador da Premier League na temporada 1996-1997 pelo Middlesbrough. Queria perguntar para você se o Juninho Paulista, por ter sido ídolo no Middlesbrough, tem uma relevância maior por ser um time que não tem um impacto tão grande, um alcance tão grande, e o Juninho Paulista ter sido eleito o único brasileiro a ser eleito o melhor jogador da Premier League faz a diferença na discussão? Respondendo sua pergunta, com outra pergunta. O melhor jogador do Bahia. Não se responde uma pergunta com outra pergunta. O melhor jogador do Bahia tem mais relevância que o melhor jogador do Flamengo, que o do São Paulo, que o do Corinthians? Do Bahia, que é o Middlesbrough do Brasil. Para o torcedor do Bahia, não, sim. Mas é claro, tô falando pro passional, público em geral. é passional. Pro público em geral. Você fala pro Yarley. O Yarley é muito mais importante. Você não tá... No Paysandu. Pro senso comum, pro povo, vai chegar na rua e perguntar: quem é o melhor jogador do Bahia? Poucas pessoas vão saber responder. Se você chegar e perguntar quem é o melhor jogador do Flamengo, as pessoas vão saber responder. Então, só daí já dá pra... diferença de mídia. Se o Juninho Paulista tivesse sido... Como se o Juninho Paulista tivesse sido eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no Bahia. A relevância dele é muito menor. E sempre vai ser. Só um parênteses. O Juninho Paulista foi eleito o melhor jogador da Premier League com o Middlesbrough sendo rebaixado e a 19ª posição. Então... É a mesma coisa que o jogador do Bahia ser eleito. Eu entendi o seu ponto. A relevância é a mesma. A relevância é a mesma, mas você acredita que na discussão, por ele talvez ter tido uma mídia menor, ele não tem um impacto tão grande? Eu acho que não, porque a gente citou o Gilberto Silva e o argumento foi o mesmo da mídia menor, né? Mas e ele é o maior pra você. Brasileiro. Não, pra mim, pro Christian. Não, o Christian colocou o Fabinho. Tá, ele citou o Gilberto Silva. Não descartei ele. O Juninho Paulista não entra na discussão, mas não é só a mídia em si. Não é só a relevância midiática. É onde o cara joga, é onde o cara é destaque, é onde o que o cara conquistou com o time. Não adianta você ser destaque do 15 de Jaú, com todo respeito ao 15 de Jaú. Você tem que ser destaque dos times grandes. O Martinelli, ele era do Ituano, agora tá brilhando no Arsenal. Mas aí é outra coisa que ele é um jogador jovem, né? Ele não é um jogador já consagrado, é um jogador jovem. Saiu muito jovem. Saiu com 19 anos aqui, não foi? Antes Acho que acredito que antes, até com 18. Mas o Juninho Paulista, ele sai campeão da Copa do Mundo em 2002 e vai pro Middlesbrough. Então, é a segunda passagem dele pelo Middlesbrough, fica até 2004.
Só que ele sai campeão do mundo. Ele poderia ter tido chances em times maiores. Sim. E Então, resolve aí ele escolher... poderia ser mais relevante. É esse o meu ponto. Ele poderia ser muito mais relevante, só que ele escolheu jogar num time que não tem relevância, a mínima relevância nem nacionalmente. Se a gente for falar de Martinelli, de Rodrigo, de jogadores jovens que saem do Brasil, é outra história. Porque são jogadores jovens, obviamente vai ter gente assistindo. Obviamente alguém assistiu o Martinelli jogar o Paulistão, jogar a Copa São Paulo. Alguém assistiu. Mas Não é? quem tem um impacto maior? Um Juninho Paulista que sai campeão do mundo ou um Martinelli que joga uma... O impacto do Martinelli é Por- menor, obviamente. Mesmo indo A para um time relevan- maior? Porque ele chegou com uma relevância menor, né? Ele chega com uma relevância menor, mas com uma expectativa talvez maior que a do Juninho Paulista. O Juninho Paulista não foi destaque em 2002. Foi reserva. Então, campeão mundial, reserva. Vamos Vampeta com também calma foi. também. Vamos com calma também. Não é que o cara foi titular e foi destaque, é reserva. Campeão mundial, Rogério Ceni foi campeão mundial em 2002. Não dá pra falar isso. Um caso muito parecido é o Kleberson também, né? Porque ele dá assistência pro gol do Ronaldo, pro segundo gol do Ronaldo na final da Copa do Mundo, é comprado pelo Manchester United e talvez tenha até, é muito difícil, né? Porque ainda a gente é novo, então é muito difícil a gente saber como que aconteceu na época, até mesmo por a mídia ser muito melhor em relação ao que é hoje. Mas talvez o impacto do Kleberson, que não tecnicamente é abaixo do Juninho Paulista, de chegar em um time maior, tenha sido um pouco acima do que foi com o Juninho Paulista. A minha questão é que o Martinelli saiu com uma expectativa diferente do Juninho Paulista e para times com relevâncias completamente diferentes. Comparar as duas situações é um pouco errado, na minha opinião. Porque é um jogador que sai jovem, não tendo conquistado nada, sem nenhum nome daqui, com uma aposta do Arsenal. Não é que o cara já era consagrado, já chegou à seleção brasileira, igual o caso do Juninho Paulista. Ele não tinha chegado a lugar nenhum, jogado no Ituano só desde a base. E comparar a saída do Martinelli com a saída do Juninho Paulista são coisas completamente diferentes. São igual polarização, que a gente fala na aula. São coisas diametralmente opostas. Nossa, tem isso não. Só o último jogador que eu queria citar foi Mirandinha, o primeiro brasileiro no futebol inglês. Mirandinha jogou no Newcastle em 1987, o único a jogar na Inglaterra pré-Premier League ainda, quando não tinha unificado o campeonato inglês. O Mirandinha foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês Não foi. e ele tem mais relevância que o Juninho Paulista, na minha opinião. Não. Não. Entre os brasileiros, Não. o Mirandinha, você ser o primeiro cara Por que ser chega o lá... pioneiro, Exatamente. não. Pra mim, sim. Falou muito mais do Juninho Paulista do que Mirandinha. Ah, não. Comparando jogador por jogador, tudo bem. Mas eu tô falando de relevância, não de... Então, Esse é relevância melhor, não. pelo que as pessoas falam sobre. Não acho. Não, acho. faz tempo que eu não vejo alguém falar do Mirandinha. Mas eu não outra lembrava. época. Faz tempo que eu não vejo ninguém falar do Jairzinho. Faz tempo que eu não vejo ninguém falar do Garrincha. Aí do Garrincha, não. Não, mas aí você tá fugindo, né, Mococas? Não, são comparações. Você tá comparando, eu tô comparando também. Não, não é uma comparação. Eu tô falando que um acabou sendo mais comentado que o outro e os dois já são de épocas passadas. Sim, mas eu acho o Mirandinha... Ele chegou em 1986, não foi? 87. Então. Ele chegou num outro momento do futebol brasileiro até. Ele foi um dos primeiros caras a saírem, assim, provavelmente, do Brasil. Então, é um ponto a se destacar, né? O cara ser o destaque de um time rebaixado, pra mim, não é aquele destaque. Enfim, vamos agora ao ponto que vai gerar ainda mais discussão. Vamos montar os 11 principais jogadores brasileiros no futebol inglês. Vamos montar essa escalação. Cris, eu vou começar por você, seu goleiro. Quem que você escala como goleiro? Eu vou passar daí a posição para todo mundo. Cada um fala o seu jogador e daí a gente discute.
Vamos lá. Quem eu coloquei de goleiro, com certeza é o Alisson. Eu confesso que nessa posição eu fiquei um pouco com dúvida, né? Mas com certeza o Alisson, porque o impacto dele foi muito maior quando chegou, que nem o Mococa falou. Eu até pensei no Ederson e tal, poderia falar, mas eu acho que o Alisson é um goleiro muito mais consistente, na minha opinião, que o Ederson. O Ederson, ele é conhecido por algumas falhas, assim, tipo, toscas, sabe? Na minha opinião, principalmente, tipo, quando tá trocando passe, né? Ele, acho que já falhou, assim, tipo, se não me engano, uma vez ou outra e tal. Acho que esse foi o maior critério para eu escolher o Alisson para ser o melhor goleiro, na minha opinião. Thomas, concorda? Alisson é o seu goleiro titular? Concordo, não vou enrolar muito. Gerou o top 3 para mim, Alisson, Ederson e o Gomes, o goleiro, o carequinha do Arsenal, do Watford. E do Tottenham, inclusive. Mas não teve tanta expressão. Enfim, sem muita enrolação, para mim, Alisson é o melhor, foi o melhor e é o melhor. Além desses três, Alisson jogou no Liverpool, Ederson no Manchester City, ainda jogam. O Gomes, Aurélio Gomes, como o Thomas citou, no Tottenham e no Watford. Ainda tiveram Diego Cavalieri no Crystal Palace e no Liverpool. E Júlio César no Queen's Park Rangers. Que rolê aleatório, meu Deus. Muito aleatório. Mocoquinha, quem que você coloca? Pra mim não tem nem discussão, é o Alisson. Sem a menor discussão com nenhum dos outros goleiros citados foram eleitos melhores da posição em nenhum momento da carreira. Pra mim isso já elimina qualquer tipo de discussão. Só pra falar, minha formação é diferente, né? Eu avisei você, mas tudo bem. Só falando, o Alisson, ele foi eleito o melhor goleiro da Premier League e foi eleito o melhor goleiro do mundo. Mas... O Ederson foi? Tecnicamente... O Gomes foi? Tecnicamente... O Cavalieri foi? Foi. Tecnicamente, eu gosto mais do Ederson. Pra mim, o passe do Ederson é o diferencial. Como goleiro à moda antiga, somente com as mãos, eu acho que os dois são muito iguais. Agora, com a bola nos pés, o Ederson não faz passe, ele faz lançamento, é impressionante como os pés. Então, eu prefiro Ederson ao Alisson em relação ao jogo com os pés. Agora, na Premier League, né, no futebol inglês, eu fico realmente com o Alisson justamente por esse diferencial que o Mococa trouxe. Vou deixar o Mococa por último, porque ele tem escalação diferente. Thomas e Cris, vou começar pelo Thomas. Os laterais, talvez a posição mais difícil, quem que vocês escalam como os laterais desse time? Já falo direito e esquerdo, então? Bem, eu acho que a posição mais duvidosa, né, para todo mundo, tanto que um dos integrantes não escalou laterais. Só. Como ala, né? Enfim, eu fui por preferência por o que eu já vi quando eu era menor, quando assistia a Premier League, lá pelos anos de 2012, 2013. Não tinha aquele conhecimento, mas enfim, vou ser rápido. Vai ser feio, vai ser a parte mais feia do time, mas eu fui de Rafael na lateral direita e André Santos na lateral esquerda. Cris, quem que você coloca como os dois laterais do seu time? Como lateral direito, é meio duvidoso isso. Ele só jogou uma temporada, mas o Belletti, mas é pelo fato dele ser campeão do mundo e tal, eu levei isso em consideração. E na outra lateral eu botei o Danilo, porque é um jogador que consegue suprir bastante posições, tá jogando de zagueiro na Itália, inclusive. Teve uma passagem boa no Manchester City, então eu botei ele. Se era duro escolher um lateral, o Cris tornou tudo mais difícil. Muito mais difícil. Mas Belletti. eu vou tornar um pouquinho mais difícil. O Belletti pra mim não entra na discussão porque... E o Danilo? O Danilo entra. Não, pode pra entrar. Mim, o Danilo pode entra. entrar. O Belletti não entra justamente por ser só do futebol inglês, então acredito que esse ponto seja o principal pro Belletti não estar na minha seleção. Eu coloquei Rafael na lateral direita, porque o Rafael tem 8 títulos no futebol inglês. Ele é o 4º jogador brasileiro com mais títulos. São números bons para um jogador que jogou no Manchester United, longe de ter um protagonismo, mas ainda assim, eu acho que pelo contexto geral, eu coloco Rafael na minha lateral direita. E meu lateral esquerdo, eu vou colocar nada mais, nada menos que Silvinho.
Nossa. Silvinho é meu latão, sacanagem. Encerra o programa. Não, é brincadeira. Eu coloco Alex Telles. Não consegui colocar André Santos. O André Santos que sai do Corinthians em 2009, time campeão paulista e da Copa do Brasil, e chega ao Arsenal ainda de Arsène Wenger. E não jogou bem, não conseguiu jogar bem. Por isso eu coloco Alex Telles, hoje ainda não titular absoluto desse time do Manchester United, porque o Luke Shaw simplesmente é inglês. Então, se o Alex Telles fosse inglês também, com certeza seria titular. Eu só vou ser rápido, que o tempo agora tá meio curto. Eu pensei no Alex Telles, com certeza. Eu gosto do Alex Telles por ser um lateral técnico, mas eu optei pelo André Santos. Claro, sempre tem que ter aquele toque clubista, né? Que eu gosto do André Santos, mas eu gosto também das chegadas ofensivas do André Santos. Pra mim, o Alex Telles, ele ainda não fez mais que o André Santos, tudo bem. Ele pode não ter jogado aquele futebol, só que o Alex Telles jogou agora também, então eu não achei justo colocar ele já de cara nessa lista, então só explicando o André Santos. Só falando os laterais que ainda a gente não citou, né? Já tinha citado Alex Telles, André Santos, Belletti, Danilo, o Fábio, irmão gêmeo do Rafael, jogou pelo Manchester United e pelo Middlesbrough. O Gilberto, que chegou a jogar pela seleção brasileira também, lateral direito, jogou no seu Tottenham, Thomas. O Silvinho, como eu citei, jogou no Arsenal e no Manchester City. E ainda os dois mais recentes, o Bernardo, do Brighton e Hove Albion, e também o Emerson Royal, que chegou recentemente ao futebol inglês, vindo do Barcelona, hoje joga no Tottenham. Mocoquinha, queria que você falasse os 3 zagueiros seus e também citasse o seu lateral que está jogando como ala. É o Rafael, obviamente, por motivos óbvios, é o meu lateral que joga como ala direito. Os 3 zagueiros seriam Thiago Silva, Davi Luiz e Gilberto Silva. Então, dupla de Silva. O Gilberto Silva jogando como um líbero ali, obviamente. O cara inventa. Inventa não. Inventa. Diniz, é isso. Sempre um dos 3 zagueiros tem que ficar na sobra. Esse da sobra é o Gilberto Silva. Como que é então que fica? Thiago Silva, Davi Luiz e Gilberto Silva. E Rafael na ala. Cris, rapidinho, vamos que o tempo está curto. Vamos lá. Thiago Silva pela temporada que ele vem fazendo, calou a boca de todo mundo, e o Alex porque fez parte da era Lampard e sempre foi um bom zagueiro, na minha opinião. Inclusive revelado pelo Santástico. Meu Santos respeita. Thomas, sua dupla de zaga. Vai ser um pouco polêmico, talvez, tá? Eu vou me contradizer um pouco, porque eu coloquei o Thiago Silva. Tudo bem, ele também acabou de chegar, mas o impacto foi muito maior que o do Alex Telles, por exemplo, que eu citei, que acabou de chegar. Então, Thiago Silva. E também eu coloquei o Davi Luiz, porque o Davi Luiz do Chelsea, daquele Chelsea que foi pro Mundial contra o Corinthians, era muito bom. Ele jogou muito bem naquele Mundial, inclusive. Ele era um zagueiro bem regular no Chelsea e na primeira passagem, deixando óbvio. Enfim, na segunda passagem não foi a mesma coisa. E é isso, Davi Luiz e Thiago Silva. A minha dupla de zaga é Davi Luiz e Thiago Silva também. Os dois no Chelsea, na primeira passagem do Davi Luiz também. Então, a gente citou Alex, Davi Luiz, Thiago Silva. Ainda tem o Gabriel Magalhães do Arsenal. O Fernando Marçal, que jogou no Wolverhampton. Lianco, que joga no Southampton. E o Roque Júnior, essa eu não lembrava, jogou no Leeds United. Meio-campistas. Cris, vou começar por você. Quantos meio-campistas e quais formam o seu meio-campo? Vamos lá, eu colocaria de dois primeiros volantes. Eu colocaria o Fabinho e o Fernandinho, sem dúvida nenhuma. Aí pode ser um pouco polêmico isso que eu vou falar, porque ele jogava de volante, né, de rápido de marcação, mas também jogava bastante no ataque. Mas eu colocaria tipo como um meia, tal. Eu colocaria o Ramires, mas é porque, eu lembro que quando eu era moleque, assistia jogos do Chelsea, eu gostava de ver ele jogar, sabe? É isso. Inclusive fez um golaço por cobertura no Victor Valdés, no Barcelona, na temporada 2011-2012. Ele é volante, mas ele jogava bastante no ataque, ele marcou o golaço, como o Botuca falou. Mococa, seu meio-campo. Então, meu meio-campo são 5, né? O Rafael na ala, mas vamos ficar só nos inhos. Fernandinho e Fabinho, a dupla de volantes. Oscar e William. O Oscar teve muito destaque no Chelsea. Ele teve seu bom momento da carreira no Chelsea.
Hoje, obviamente, não é o mesmo jogador, mas a gente está analisando o jogador na Premier League. Na Premier League, o Oscar teve sua importância, assim como o William também, que seria meu ala esquerdo, né? Jogando aberto pela esquerda. E do Chelsea, não tem muito o que falar, o William. Então seria Rafael aberto, Fernandinho e Fabinho no meio, Oscar à frente, armando o jogo, e William na ala esquerda. Thomas. Bem, eu coloquei 4 meio-campistas. Eu me baseei um pouco na escalação atual do Corinthians, né? Que é o 4-1-2-1-2, na variação mais fechada. Então, enfim, coloquei Gilberto Silva como o primeiro volantão. Aí eu coloquei o Fernandinho como meio-campista, né? Apesar de ser mais pra trás. Coloquei o Ramires também. E meu meia de armação, Coutinho. Porque pra mim o Coutinho foi absurdo no Liverpool. Era muito apaixonado. Eu teria medo do que o Liverpool seria com o Coutinho em grande fase, né? Agora com o Salah e Mané. Enfim, sem muito prolongamento. Gilberto Silva, Fernandinho, Coutinho e Ramires. O meu meio de campo não foge muito. Vou colocar Fernandinho e Gilberto Silva como dupla de volantes. E à frente deles, Juninho Paulista. Só ainda citar, tem muitos outros jogadores, né? O Fabinho e o Fred, pra mim, tem potencial para ocuparem essa vaga. Outro jogador que a gente não citou foi o Lucas Leiva. Tem ainda, recentemente, né, que chegaram o Alan, do Everton. Tem Bruno Guimarães, do Newcastle. Tem Douglas Luiz, que jogou no Aston Villa, no Manchester City. O Elano, enfim, são muitos jogadores brasileiros, muitos meio-campistas. Pra gente encerrar a escalação, ataque Mococa, vou começar por você. Aí que tá a chave da minha escalação. É o Coutinho e Firmino. O Coutinho pode cair pra ala esquerda e o William fazer a vez de atacante. Então o meu ataque é Coutinho e Firmino, um ataque Variações táticas Variações ainda. táticas. Muito bem. Thomas. William e Firmino, sem muita enrolação, pra mim os que mais. Cris. Sem enrolação. Na verdade, só vou falar de um. Enfim, Felipe Coutinho, Roberto Firmino e o Lucas, porque por causa do impacto, né? Que teve quando chegou. A minha escalação tem o William, Felipe Coutinho e Roberto Firmino. William pela ponta direita, Felipe Coutinho pela ponta esquerda e Roberto Firmino como um falso 9. Ainda atacantes que a gente não citou, Gabriel Jesus, do Manchester City. Jejum. O Bagriel Jejum. O Gabriel Martinelli também no Arsenal. Richarlison, Rafinha. Ainda tem muitos Wellington outros, Paulista. né? Wellington Paulista. Fala do Jô. Jô 77 no Manchester City. E os dois mais jovens brasileiros, né? Tem o João Pedro no Watford e o Kaique no Manchester City. E o Joelinton também. Joelinton, inclusive, É de meio campista, né? hoje é Chegou como volante. atacante. Exatamente. A contratação era a contratação mais cara da história do Newcastle. Chega como atacante fazedor de gol, assim como foi no Sport de Recife, assim como foi no Hoffenheim. Chega para ser o camisa 9 desse time do Newcastle e acaba sendo transformado em volante. Como técnico, ninguém tem escolha aqui. Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Prefiro ficar sem técnico. Treinou o Chelsea na temporada 2008-2009, inclusive trouxe Mineiro, ex-jogador do São Paulo, levou o Mineiro ao time do Chelsea. Que fez o passe pro Aloysio contra o Liverpool. Exatamente. Ele tem mais relevância do que o Klebers? Enfim, fica a reflexão. Só citar 3 brasileiros que são naturalizados. Diego Costa, que jogou no Chelsea. Rodrigo Moreno, que joga hoje no Leeds United. E Thiago Alcântara, do Liverpool. É isso, né? Todos entrariam. Todos entrariam na seleção. Rodrigo? Acho que o Rodrigo não, mas Não. o Diego Costa Nunca. chegaria. O Diego Costa, inclusive, é o segundo jogador com mais gols na Premier League, né? No futebol inglês. O segundo brasileiro, entre aspas, né? Roberto Firmino tem 70 gols em 226 jogos. O Gabriel Jesus tem 52 gols, assim como Diego Costa. E o terceiro é o Felipe Coutinho com 45 gols. Vamos encerrando. Deu uma bela discussão. Mais do que eu imaginava, inclusive. Vou começar me despedindo dessa bancada. Cris, primeira vez sua no estúdio, um prazer receber você. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.
Prazer todo meu, obrigado Mococa, obrigado Botuca, obrigado Thomas. Pô, minha primeira vez no estúdio, é uma honra fazer parte dessa bancada, pô, sou veterano, sou o único bicho aqui, meu, até fiquei tipo, caramba, vai ser uma baita de uma responsa. Mas é isso, o programa foi da hora, valeu. Thomas, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, meu querido amigo. Obrigado aos três pela companhia, muito bom fazer parte da arquibancada, ainda mais no estúdio. E só vamos que daqui pra frente terão mais discussões com mais polêmicas. Daqui pra frente, só pra trás, Mococa. Um grande beijo pra você, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde já, Botuca, muito boa tarde, muito obrigado. Bom muito- dia ainda. Boa tarde ainda. Passou do meio-dia, boa tarde. Enfim, boa tarde, Thomas, boa tarde, Christian. Boa tarde a todo mundo que nos acompanhou. É isso, segunda participação aqui no estúdio. Terceira já, quarta. Talvez, não sei. Quinta, Comigo a terceira junto, então muito obrigado pela presença, muito obrigado Cris, muito obrigado Mococa, muito obrigado Thomas, agradecer também o Doni e o Emerson sempre presentes, muito obrigado. Em especial mandar um beijo para Giovana Siebra, então desejo melhoras, uma pronta recuperação para nossa querida amiga, um beijo para ela. Não esqueçam de seguir as redes sociais do Arquibancada, Instagram, @arquibancadamac, Twitter, arquibancada_M maiúsculo, todas as outras redes sociais, YouTube, LinkedIn, Facebook, Arquibancada Mac. Muito obrigado pela sua presença. Amanhã tem Arquibancada Mac no Radar Mac, tem boletim esportivo e terça-feira que vem, 11 horas da manhã, 11h30 da manhã, estamos de volta. Um grande beijo, muito obrigado por todo mundo que está nos assistindo. Um grande beijo.